Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vê aqui esse vídeo do canal Yukias Magal. Eu sou Yukias e eu quero pedir para você desde já, curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e compartilhe as informações. Comente também o que você acha porque é muito importante para o engajamento do canal e para que cresçamos, né, nessa plataforma. Eu vou trazer algumas notícias e vocês vão entender que o nosso mundo caminha, tá bom? Para um desfecho de conflito, tá? Nosso mundo caminha para isso e é inevitável. A atual ordem ela está desmoronando e esse aqui vai ser o primeiro vídeo do ano de 2023 e nós vamos ir para alguns pontos do planeta que estão com uma tensão muito alta e que poucos têm prestado atenção da forma que deveria. Mas só para vocês estarem ligados do que está acontecendo, de como estão as coisas no mundo. A primeira nós vamos para a Península Coreana. Eu quero lembrar vocês que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, até os dias de hoje, eles não estão em paz. Desde a primeira, né, desde o do conflito das Coreias, que foi um lado apoiado pela União Soviética, o Norte, e o Sul pelos Estados Unidos, né, o conflito ali não foi marcado o seu fim por um acordo de paz. Eles dois vivem até hoje sob um cessar-fogo. É apenas um cessar-fogo. Cessar-fogo nada mais é do que você assina um termo onde as duas partes resolvem não se atacarem mais até que uma solução justa e completa se dê para todo o conflito. É um prazo que eles dão para que ninguém se ataque. Mas não existe nenhuma lei, não existe nenhuma regra, nem algo normal assim que garanta a paz para os dois. Os dois estão em conflito porque não foi um acordo de paz, é apenas um cessar-fogo, tá bom? E isso acontece em muitos pontos. Cessar-fogo significa não estamos em paz. Qualquer passo errado de cada um dos lados, o conflito é retomado, não importa quanto tempo tem. E essa matéria, né, tá aqui do dia 1, mas esse evento ocorreu na virada do ano. Veja só, com 3 novos mísseis, Coreia do Norte encerra ano com recorde em disparos. Não vou ler todas as matérias na sua totalidade porque vai tomar muito tempo. A Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil balístico de tipo não identificado nesta manhã de sábado, dia 31. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detectado 3 mísseis de curto alcance lançados pela Coreia do Norte no Mar do Leste, ou Mar do Japão. Os disparos aconteceram por volta das 8 horas. Tá? Eu quero isso aqui. Ó. A tensão militar na Península Coreana aumentou significativamente neste ano devido a um número recorde de testes de armas conduzidos por Pyongyang, incluindo o disparo de míssil balístico intercontinental mais avançado do país até hoje. A Coreia do Sul respondeu a esses testes aumentando suas manobras militares conjuntas com os Estados Unidos, ou com outros testes de armamento, como o lançamento de um foguete espacial de combustível sólido no dia anterior. Nossas Forças Armadas permanecem em posição de prontidão máxima enquanto cooperam com os Estados Unidos e reforçam a vigilância. Isso foi o que o Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano declarou. Bom, para vocês verem que as tensões só aumentam nesse lado. Vamos para a próxima. Kim Jong-un da Coreia do Norte ordena aumento exponencial do arsenal nuclear à medida que as tensões aumentam, ou seja, aumente as nossas capacidades nucleares. Por que esse aumento? Primeira coisa, um país que, quando ele tem uma arma nuclear, né, qual é o principal objetivo dessa nação? Dissuasão. Né? É uma segurança para aquele país frente às outras nações do mundo de que ninguém vai tentar interferir ali dentro para derrubar o governo ou desestabilizar a nação de nenhuma das formas. Por quê? Porque se esse país souber que eles estão com crise de uma forma que
ameace até mesmo a existência e a continuidade da nação como ela está, do povo. Se a nação se sente em ameaça existencial, então ela vai usar esse tipo de arma, porque aí ela vai pro tudo ou nada. Isso aqui é só usado nesse caso. E a Coreia do Norte ordenou que se aumente exponencialmente o número do seu arsenal. Só ler o começo para vocês entenderem. O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu um aumento exponencial no arsenal nuclear do país, incluindo a produção em massa de armas nucleares táticas e o desenvolvimento de novos mísseis para contra-ataques nucleares, informou a mídia estatal neste domingo. Em um relatório no final de uma importante reunião do partido em Pyongyang, Kim disse que o país deve reforçar esmagadoramente o músculo militar em 2023 em resposta ao que chamou de hostilidade dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Alegando que Washington e Seul estavam decididos a isolar e sufocar o Norte, Kim disse que seu país se concentraria na produção em massa de armas nucleares táticas e desenvolveria outro sistema ICBM, que são mísseis balísticos intercontinentais, cuja principal missão é um ataque nuclear rápido ou contra-ataque. Ou seja, se a nação for atacada, eles querem se preparar para ter uma resposta muito rápida, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a Coreia do Norte, né, o líder da Coreia do Norte, o Kim, qual é a visão dele, né? Ele se vê, inclusive, quando você vê aquelas imagens deles no passado, montado num cavalo branco, e toda a simbologia, ele se vê como verdadeiro, tá? A linhagem Kim na Coreia do Norte, eles se veem como a verdadeira linhagem que tem o direito sobre o sangue das Coreias, né? Que ele é o verdadeiro líder que herdou o trono da Coreia, da linhagem coreana. E ele, inclusive, eles acreditam que as Coreias que você vê hoje não ficarão divididas. Ele vai unificar as duas Coreias em uma só. Para a Coreia do Sul isso é um absurdo porque vai destruir a nação, né? Porque você imagina você do nada milhões de pessoas que estão lá na pobreza que vai integrar-se ao país, então o país economicamente não vai dar conta, isso quebra o país, né? Mas eles aqui creem que as Coreias, eles vão tomar a Coreia do Sul, vai anexar e se tornará uma única Coreia. Esse é o sonho e é a crença da Coreia do Norte. Tá bom? Parte dos coreanos do Sul também acreditam nisso, tá? Então, as pessoas que têm mais conhecimento disso, os coreanos, né? Se tivesse no nosso canal, eu acredito que talvez tenha pessoas que têm um conhecimento muito melhor, pode até comentar sobre isso, ou falar sobre isso, tem canais que comentam sobre isso, mas aqui poderia vir a se tornar essa aqui uma outra Ucrânia. Por quê? Porque a Coreia do Sul não tem arma nuclear. Tá? Então, é uma desvantagem. Se fosse um conflito, né, um confronto direto entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, a Coreia do Norte tem armas nucleares que causam uma destruição muito grande, rápida, devastadora, e a Coreia do Sul não tem. Agora, olha só, o Lim Eul-chul, professor da Universidade Kyungnan, disse que a última declaração do Norte indica que eles estão se preparando para a possibilidade de uma guerra real após o colapso das relações intercoreanas. Sim, né? Então é uma autoridade, é um professor de uma universidade coreana dizendo que a Coreia do Norte ela está se preparando realmente para uma guerra. Quando uma nação fala isso de uma outra nação vizinha, a gente precisa se preparar também, porque vai ter uma guerra. Ele alertou que se os Estados Unidos e a Coreia do Sul respondessem, como era provável, intensificando ainda mais os exercícios militares, as tensões entre as duas Coreias atingiriam um nível sem precedentes em 2023. Seria realmente uma previsão razoável de que a Península Coreana poderia se tornar uma segunda Ucrânia se a situação fosse mal administrada. Em 2022, Kim disse que queria que seu país tivesse a força nuclear mais poderosa do mundo e declarou o Norte um estado nuclear irreversível. A Coreia do Norte já falou sobre a produção em massa de armas nucleares antes, disse Go Myong-hyun, pesquisador do Instituto Asan de Estudos Políticos. A intenção é que, se a Coreia do Norte produzir armas nucleares em massa, mesmo sem provocações agressivas,
os Estados Unidos não terão escolha a não ser algum dia reconhecer a Coreia do Norte como um estado nuclear. Então, assim, é poder no mundo. Eles querem ter respeito, prestígio no mundo e que a partir de agora ninguém vai tomar decisão sobre a Coreia do Norte. Se quiserem falar com a Coreia do Norte, vai ter que chamar a Coreia do Norte para sentar na mesa e conversar, e nenhuma decisão sobre eles vai ser tomada unilateralmente, sem eles. Por quê? Porque eles são um estado nuclear. Então, agora a Coreia do Norte deixou de ser um menino na geopolítica para agora é um homem. A mensagem do ano novo de Kim Jong-un é algo como, abre aspas, vamos brincar com armas nucleares, fecha aspas. E aí, no caso, seria se a Coreia do Norte realmente tentar essa incursão, como eles acreditam, tá? Que eles vão anexar a Coreia do Sul e a Coreia vai se unificar novamente, como já foi no passado. E então os Estados Unidos iria armar a Coreia do Sul, auxiliar a Coreia do Sul para combater a Coreia do Norte, igual está fazendo com a Ucrânia. Para os Estados Unidos isso é um problema. Por quê? Porque seria mais um conflito. E aí é muito gasto, tá? E a China e a Rússia, é óbvio que quer destruir a hegemonia americana no mundo para instaurar um mundo multipolar, os 10 reinos da nova ordem, eles vão estourar conflitos mundo afora. Por quê? A ideia é enfraquecer o Ocidente e fazer com que o dinheiro, né, tanto o dinheiro, as tecnologias, as armas, sejam drenados do Ocidente para esses conflitos. E os Estados Unidos não vai ter uma escolha. Eles vão ter que escolher quais pontos do planeta são importantes para ele. Porque eles não vão poder, por exemplo, olhar para a Coreia, para a Ucrânia, para Taiwan, para o Oriente Médio, para a América, para a África, para o conflito entre o Kosovo e a Sérvia na antiga Iugoslávia dentro da Europa. Vocês entendem que está estourando conflitos no mundo inteiro. Índia e Paquistão, Índia e China por conta da Caxemira. Então isso vai tornar um ponto onde os Estados Unidos não vai dar conta, porque os seus braços não alcançam esse nível de influência e não vai conseguir manter isso tudo. E aí eles vão ter que se recuar no mundo e vai perder espaço no mundo. Aí é que vai nascer essa ordem multipolar. Vamos para a próxima. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul emitem alerta sobre Pyongyang. Tá medo de um, tá? Os três aí estão se preparando para um conflito. O Japão já falei para vocês, né? Quem está no Telegram e no WhatsApp lá viu o resumo que eu dei para vocês já para começar o ano do que nós podemos esperar aí. O Japão está se preparando para um conflito. Os principais negociadores de armas nucleares dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, Sung Kim, Takehiro Funakoshi e Kim Gun, conversaram por telefone neste domingo, informou Yonhap. A conversa ocorreu após recentes declarações do líder norte-coreano Kim Jong-un, que descreveu Seul como um inimigo óbvio. Ou seja, a Coreia do Norte, o Kim Jong-un disse que a Coreia do Sul é um inimigo óbvio e ordenou a fabricação de armas para assustar Estados Unidos e Coreia do Sul. A declaração do Norte sobre estimular os esforços para fortalecer as chamadas capacidades de autodefesa em resposta às medidas para isolá-lo é ilógica e representaria um desafio para a comunidade internacional e apenas pioraria a situação. Tá bom? Agora falam-se em voltar ao diálogo. Vamos para a próxima. Essa matéria é um pouco dura, foi do dia 29, antes de encerrar o ano, por isso que eu estou trazendo ela, porque o presidente da Coreia do Sul disse que o país vai enfrentar a Coreia do Norte com retaliação, apesar das armas nucleares. O que eles estão falando é, mesmo que a Coreia do Norte tenha armas nucleares e nós, o Sul, não tenhamos, se eles nos atacarem ou fizerem qualquer coisa contra a nossa integridade territorial, nos sentirmos ameaçados, nós vamos retalhar na mesma moeda. A Coreia do Sul está garantindo-se porque elas têm os Estados Unidos ao seu lado. Então vamos lá. O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol disse nesta quarta
que qualquer provocação da Coreia do Norte deve ser enfrentada com retaliação sem hesitação, apesar de suas armas nucleares, disse seu gabinete, após uma invasão de drones norte-coreanos. 5 drones norte-coreanos cruzaram para a Coreia do Sul na segunda-feira, levando os militares da Coreia do Sul a enviar caças e helicópteros de ataque para tentar derrubá-los na primeira intrusão desde 2017. Devemos punir e retalhar contra qualquer provocação da Coreia do Norte. Esse é o meio mais poderoso para impedir provocações. Olha só, abre aspas, não devemos temer ou hesitar porque a Coreia do Norte tem armas nucleares, fecha aspas. Está dizendo o seguinte, não é porque eles têm este poder em mãos que devemos ter medo deles. Se eles nos atacarem, vamos atacar eles também. Ou seja, é uma palavra mais dura contra a Coreia do Norte, mostrando que os dois lados estão dispostos a ir para um conflito. Ele disse que fortaleceremos nossa capacidade de retaliação para poder destruir instalações importantes em qualquer lugar da Coreia do Norte em caso de ataque nuclear ou uso de armas de destruição em massa. No total, o Ministério pretende gastar 331,4 trilhões de wons, que são 261 bilhões de dólares, em defesa nos próximos 5 anos, com aumento médio anual de 6,8%. O orçamento deste ano ficou em 54,6 trilhões. As despesas de defesa estão sujeitas à aprovação parlamentar. Ou seja, mais um país além do Japão que vai investir pesado, muito dinheiro, na sua indústria militar, porque estão se preparando para um conflito. E este conflito vai culminar na unificação das Coreias. Vocês vão ver. Tá? A Coreia do Sul ela faz parte hoje dos tigres asiáticos, tá bom? E qual é a importância? Por que os Estados Unidos daria tanta importância à Coreia do Sul? Porque eles também, junto com Taiwan, são aí os maiores produtores de chips semicondutores para a indústria tecnológica. Então o mundo precisa da Coreia do Sul, tá bom? Agora nós vamos para um outro ponto do planeta, perfeito? O Irã, agora lá no Oriente Médio, hein? O Irã lança exercício militar maciço e ameaça vizinhos que hospedam bases israelenses. Vamos lá. O enorme exercício que o Irã lançou na sexta, dia 30, apelidado de Zulfikar, espada do primeiro imã xiita Ali, 1401, incorporando elementos importantes de suas forças armadas, se estende desde a fronteira com o Paquistão até o norte do Oceano Índico, acompanhando de ameaças a 3 dos vizinhos regionais do Irã. O que eles estão ameaçando, né, são países que permitem Israel ter bases ali militares para atacar no Oriente Médio. Ele está dizendo que qualquer país que abrir o seu país para a entrada de israelenses, de bases israelenses, vai virar alvo deles. Então o conflito vai se espalhar ainda mais no Oriente Médio. Isso é uma ameaça, né? E o Irã tem se preparado para isso. Mas vamos lá. Outra matéria importante, né? O Hezbollah é uma ameaça tão grande para Israel quanto o programa nuclear do Irã. O Hezbollah, para quem não sabe, está ao norte de Israel, no Líbano, e ameaça de destruição a Israel desde sempre, né? E eles são um braço do Irã no Oriente Médio, que o Irã usaria num conflito com Israel para atacar Israel diretamente, e é um braço muito forte. Tá? Só hoje, para que vocês entendam, existe mais de 100 mil mísseis do Hezbollah apontados em direção a Israel para o caso de iniciar um conflito. É uma matéria extensa, eu vou deixar na descrição para vocês lerem, tá bom? Vamos ler parte dela, olha só. Na manhã de terça, 20 de dezembro, caças dispararam mísseis em torno do aeroporto de Damasco, destruindo várias instalações de armazenamento de armas e outras infraestruturas pertencentes aos representantes locais do Irã. De acordo com o Al Arabiya TV, uma bateria antiaérea posicionada perto do aeroporto também foi atingida, logo após o pouso de um avião iraniano. E aí, acusaram Israel. Mais tarde, naquele mesmo dia, um drone do Hezbollah tentou entrar no espaço aéreo israelense do Líbano, o IDF o derrubou. Ele foi interceptado perto do Moshav de Zarit, população em torno de 250, que fica perto da fronteira libanesa na Alta Galileia. O drone foi identificado como
quadricóptero, um pequeno aparelho com 4 rotores, tá bom? Vamos lá. Essa troca de olho por olho foi mais recente uma recente onda de confrontos militares no que foi denominado por mais de uma década como a Guerra entre Guerras. Em 9 de novembro, por exemplo, The Wall Street Journal informou que um comboio que se acredita estar contrabandeando armas iranianas para a Síria foi atingido por Israel. Segundo o relatório, o ataque ocorreu perto da cidade fronteiriça síria de Abu Kamal e destruiu vários veículos. Houve pelo menos 10 vítimas. Fontes israelitas geralmente se abstêm de reconhecer as contramedidas necessárias, mas no dia 14 de dezembro, o tenente-general Aviv Kochavi, ele é o chefe do Estado-Maior, é o chefe da defesa israelense, para o exterior. Ele apareceu para confirmar esta operação em particular, falando na Universidade Reichman, em Herzliya. Kochavi se referiu à inteligência israelense e suas capacidades de ataque. Ele disse, abre aspas, não poderíamos saber, algumas semanas atrás, sobre o comboio sírio se movendo do Iraque para a Síria. Não poderíamos saber o que estava lá dentro. Não poderíamos saber que entre 25 caminhões, este é o caminhão. Caminhão número 8, que era o caminhão com as armas. Fecha aspas. Então, eles sabem porque eles têm, o Mossad tem seus braços em tudo que é canto do mundo, assim como seus inimigos também têm lá dentro. Tá bom? Existe uma guerra, irmãos, uma guerra que eu e você não vê, que é entre os serviços de inteligência. Lá nos bastidores, eles estão disputando. Eles plantam informações falsas nas populações, nessa arma chamada rede social. Eles debilitam governos um do outro. Eles passam informações um para o outro, falsificando documentos. Eles eliminam pessoas às escondidas, eles colocam pessoas às escondidas em pontos estratégicos, eles fazem conflito cibernético e acontece coisas no oculto que não deve nem ser dito aqui, é óbvio, não pode, que você não vê e que você nunca verá e nunca vai saber. E é essa guerra que está modelando o mundo. Por conta de eu e você não termos acesso a esse nível de informação, você não percebe como muita coisa nesse mundo acontece. Tá? É chamado de guerra entre guerras porque nunca de fato houve um acordo de paz. Israel venceu o conflito, eles ficaram subjugados, não é? Mas a guerra continua, uma guerra constante. Mas uma coisa, irmãos, é que esse inimigo aqui, ele é muito forte. Ele expulsou Israel em 2006 do Líbano, tá bom? E não é tão simples. Esse conflito que Israel terá de enfrentar no futuro será um muito grande. Não à toa, tá? Agora está em Israel um governo muito de direita, muito radical, que não quer um Estado palestino. E esses conflitos ao redor têm gerado uma tensão muito forte. Por quê? Porque todos eles são apoiantes da causa palestina. E Israel tem um governo agora muito contra a criação de um Estado palestino. É o governo de Israel agora do Netanyahu, é o mais de direita, o mais radical que já existiu em Israel. Então, as coisas vão ficar muito tensas. Vamos para a matéria aqui, né? O Hezbollah deve ser visto como uma grande ameaça estratégica. Veja só. Israel deve ver o crescente arsenal de mísseis de precisão do Hezbollah como uma grande ameaça estratégica para do programa nuclear iraniano. De fato, o Irã eventualmente desenvolvesse uma capacidade nuclear. Se, não haveria nada que o impedisse de armar seus representantes da mesma forma. Imagina se o Irã começa a criar várias armas nucleares e aí ele dá uma para o Hezbollah, dá uma no Iêmen para os Houthis, para alguma facção no Iraque ou na Síria e aponta para Israel. Irmãos, isso colocaria Israel sob uma situação assim terrível. E aí Israel também teria que usar deles. E aí nós veríamos uma destruição. O Oriente Médio iria para debaixo do mar. A gente sabe que isso não vai acontecer, não está na profecia. Mas o que isso geraria na sociedade de hoje que não crê nas profecias? Israel de hoje não crê tanto na Bíblia, os religiosos creem, mas a sociedade de um todo não é a maioria que vê assim.
qual é a sociedade, irmãos, que hoje consegue lidar com esse nível de pressão, como, por exemplo, a Ucrânia está lidando? A gente tem que, olha, aplaudir muito a população ucraniana, porque eles estão aguentando um nível de pressão muito forte e não se revolta. Mas a sociedade israelense vai aguentar isso? Outra coisa, eles estão cercados de inimigos que a qualquer momento facilmente pode fechar um espaço aéreo e até mesmo por mar para não chegar nada para eles, porque eles são muito pequenos e está cercado de inimigos. Vocês entendem? De todos os lados. Por isso que esse acordo de Abraão ele visa trazer para perto de Israel países como a Arábia Saudita, que é o próximo, que eu já postei para vocês. O Netanyahu quer muito, já conversou com o governo americano Joe Biden, e o Joe Biden já conversou com a Arábia Saudita. O que falta e o que seria um ponto crucial para os acordos de Abraão seria um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita ela é o inimigo, né, geopolítico e também é um inimigo religioso. Disputa pela hegemonia e liderança do mundo islâmico na região contra o Irã. Então, ter a Arábia Saudita ao lado de Israel para que então eles construíssem, por exemplo, uma coalizão militar para enfrentar o Irã, iria paralisar o Irã ou equilibraria as forças. Não que Israel militarmente precise, porque Israel no Oriente Médio ainda hoje, Israel é o país mais poderoso que tem. Né? Militarmente eles são mais fortes do que qualquer um, até do que o Irã. Mas é uma nação muito pequena. Então eles estão para enfrentar um nível de conflito como nunca antes. Então é ser atacado ao norte pelo Hezbollah, à sua esquerda, né, ao leste, pelo o Irã, Síria, Iraque, pelo sul, pelos Houthis no Iêmen, seriam atacados por diversas facções e milícias. Então isso seria realmente muito difícil. Então nós estamos vendo algo que vai se precipitar e que vai culminar na aparição do Acordo de Abraão, né? No grande líder que vai trazer esse acordo de paz entre eles. Então isso forçaria as pessoas, um conflito em larga escala, irmãos, um conflito, uma guerra em nível, por exemplo, nuclear, levaria as sociedades desses respectivos países a se submeterem a uma nova ordem. Agora vamos acabar com esse conflito. A gente já fez muito conflito, muita gente perdeu a vida, o caos, as pessoas estão destruídas, a economia foi destruída, tá tudo desse jeito e não dá mais. É como uma invasão alienígena, né? Não vamos falar muito disso aqui, mas deixa eu encerrar para vocês que é um ponto crucial. O rei da Jordânia, esse aqui, ameaça conflito se Israel cruzar as linhas vermelhas de Jerusalém. Do que é que ele está falando? O rei Abdullah II da Jordânia disse nessa quarta que estava pronto para um conflito caso o novo governo de Israel violasse as linhas vermelhas ao mudar o status quo que governa as relações nos locais sagrados de Jerusalém. Desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, quando Israel capturou Jerusalém e a anexou a parte oriental e tornou Jerusalém a capital do Estado de Israel, de lá para cá, para que Israel vivesse em paz com seus vizinhos, Israel fez um acordo com o mundo islâmico no qual a cidade de Jerusalém ficaria sob o poder e controle de Israel, porém os locais sagrados muçulmanos estariam sob o comando, né? Os locais religiosos de Jerusalém estariam sob o comando da polícia jordaniana. E isso acalmou o mundo islâmico. Os muçulmanos falaram, tudo bem, os locais sagrados, então, estando nas mãos, quem controla os locais sagrados de Jerusalém, sendo um muçulmano também, né, a Jordânia, então aceitamos, e aí eles aceitaram o acordo para fazer essa paz. Bom, porém isso hoje já não é mais visto, né? Para esse novo governo de Israel e para muita gente já não é mais tão importante. Tanto é que se fala muito já disso, de que a Jordânia agora está ameaçando um conflito. Por quê? No acordo de Abraão, irmãos,
que o ex-presidente, o ex-mandatário americano fez, que foi na verdade redigido pelo seu genro, Jared Kushner, está no Acordo de Abraão que todas as nações que entrarem, que aderirem aos acordos de Abraão, eles também reconhecem, ou eles vão estar sob uma lei, que é do Acordo de Abraão, de que o Monte do Templo em Jerusalém será um local de culto e adoração para todos os povos. E haverá liberdade de culto em cima do Monte do Templo para todas as religiões, tanto para o judaísmo, como para o cristianismo, como para o islamismo. Hoje, o status quo atual não permite. Só muçulmano pode ir lá livremente, quando quiser. Só o muçulmano pode orar lá em cima, fazer os seus cultos, serviços religiosos. E só eles podem usar indumentária e pertences religiosos. O judeu não pode isso, o cristão não pode isso, ninguém além do muçulmano pode fazer isso. E nos últimos anos, nesses últimos 2 anos, essa questão do judeu subir lá em cima e poder orar tem sido relaxada um pouquinho. Os judeus já estão conseguindo subir e orar. E já é muito. Porém, o judeu não pode ir quando quer, no dia que quer, não pode orar abertamente lá tranquilamente, precisa de um aparato policial muito forte, e o judeu não tem um local ali para fazer um serviço religioso, não tem uma sinagoga lá em cima, muito menos um templo, que é o que eles querem. E o cristão também não tem uma igreja, ele não pode subir lá em cima, orar, fazer um culto, não pode. E esse acordo de Abraão, quem assiná-lo está concordando com um novo termo de paz e que esse status quo atual não serve mais. Ou seja, está alterando o status de Jerusalém. Eles reconhecem que Jerusalém agora não é mais só do muçulmano. Ele será um local de adoração para todos os povos. Ou seja, então abre um precedente de que o judeu pode subir para orar quando quiser também, livremente, e o judeu pode fazer serviço lá em cima. Ou seja, pode voltar a sacrificar, pode voltar a ter uma sinagoga lá em cima, ou um templo para adorar. E por isso que a Jordânia está dizendo, se eles mudarem isso, nós vamos para o conflito. Justamente. E é o que, né, tem uma turma que quer isso. Aqui eu vou mostrar para vocês. Desde 1967, a Jordânia é a guardiã dos locais sagrados de Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém, incluindo a mesquita Al-Aqsa, que fica no topo do Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. Enquanto os muçulmanos têm permissão para visitar e adorar livremente na mesquita, os judeus são severamente impedidos de acessar o local onde ficavam 2 templos bíblicos e são proibidos de rezar lá, embora o último rigor tenha sido relaxado nos últimos anos. Abdullah também alertou que os palestinos poderiam lançar outra GT, outra guerra terrorista. Devemos nos preocupar com uma próxima intifada, disse ele. Olha o que ele está falando, abre aspas. Se isso acontecer, será um colapso completo da lei e da ordem, do qual nem os israelenses nem os palestinos se beneficiarão. Acho que há muita preocupação de todos nós na região, incluindo aqueles em Israel que estão do nosso lado nessa questão para garantir que isso não aconteça. Fecha aspas. O porta-voz do líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse na quarta que a agenda política do novo governo israelense constitui uma escalada perigosa. Nabil Abu Rudeini emitiu um alerta velado de que haveria violência contínua a menos que um Estado palestino fosse criado, de acordo com a agência oficial de notícias palestinas Wafa. Então, e olha só, o Abu Rudeini pediu ao governo Biden que transforme as suas palavras em ações, pois está comprometido com a solução de 2 estados, sem a qual não haverá estabilidade na região. Eles querem um Estado porque eles querem se ver livre das amarras e do controle israelense para eles poderem ter armas e atacar Israel, não é? Ter uma soberania para ser protegido e ter, né, o seu país aberto para a entrada de inimigos como o Irã, pessoas como essa aqui, os muçulmanos rivais de Israel, para entrarem lá, dar arma para eles, ajudar eles, entrar e fazer acordos com eles sem interferência israelense e a Israel estaria em perigo. É por isso que querem criar um Estado. E isso vai ser aquilo que vai culminar na profecia de Zacarias 12 e 14. Bom? Então quero que você entenda que quem entrar para o acordo de Abraão, então esse conflito
tá? Esses conflitos vai levar ao status quo atual, a ordem atual vai desmoronar para que então haja um novo acordo de paz e que possivelmente deve estar escrito ali que ele deve, quando estabelecido para todas as nações da região, ele deve durar 7 anos. Eu deixo vocês com essas matérias. Aperte os cintos. Eu não quero entristecer vocês, preocupar vocês, não é nada disso não, tá? É porque é a realidade. A gente tem que mostrar a realidade. Não adianta vamos trazer notícias douradas aqui, com coisas maravilhosas para vocês, porque o mundo não está caminhando para um desfecho bonito. O que vai ser bonito é que Yeshua, Jesus, está voltando. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.